Vamos começar mais uma análise do nosso Shao. Se vocês quiserem que eu analise algum outro par, manda no chat aí, que eu posso dar uma olhada, tá? Mas como vocês sabem, eu opero muito Shao, então a minha prioridade é sempre a análise do Shao. E hoje eu quero também explicar para vocês como eu faço para tomar algumas decisões no Shao, olhando outros pares que têm correlação, beleza? Então, na análise de ontem, né, o mercado estava se encontrando aqui mais ou menos. Eu previ esse movimento até a região do. Falei que ele seguraria aqui nesse OB, né? Falei, ó, aqui ela vai segurar nesse OB. Dito e feito. E a minha análise ontem era que. Cadê? Ele batesse aqui, subisse aqui e viesse no 903, 902, tá? É o que eu acredito que ele vai acontecer nessa madrugada e amanhã de manhã, tá? Porém, caso ele perca o 1930 aqui, né, que ele venha romper aqui o 930, a gente vai desconsiderar essa estrutura vendedora e vamos começar a procurar compra, beleza? Isso aí vai ser a análise de amanhã, dependendo do que vai acontecer. E aí, caso ele venha, tá? Caso ele faça esse movimento de amanhã, caso ele venha para romper aqui o 30, né, dê uma segurada, fazer um teste, ele vai vir testar, pelo menos o seu TP tem que ser para repetir esse topo, beleza? Então, os dois cenários são esses. Quando a gente olha o chau puro, a gente acredita na queda. E aí, por isso que eu quero explicar para você essa questão da correlação e o quanto isso pode ajudar, tá? Influenciar. Primeira coisa que vocês têm que saber, eu analiso muito DXY. Não sei se vocês têm é, o hábito de fazer isso, tá? Normalmente, isso não é uma regra, normalmente o Shao anda ao contrário do DXY, tá? Então, se o DXY está subindo, o Shao está caindo, e aí a gente usa ele bastante como parâmetro por conta disso. Por exemplo, ele veio nessa pancada de alta, o Shao veio na pancada de queda, tá? O DXY fez o teste aqui, ó, uma quedinha, testou de novo esse novo topo, segurou no SOB, fez a divergência em H1, deixou o martelo invertido. Então, assim, coisa bonita de se ver para uma reversão. Ele começou a apontar que ele ia cair. Quando ele perdeu esse fundo aqui, eu falei, opa, pode ser que o DXY venha de queda. Se o DXY vier de queda, o chá vai subir. E aí eu saí do meu trade, mandei o Hugo sair também das contas da empresa, aqui no 918, tá? Quando eu vi que o DXY estava virando a mão. Além do DXY, eu também analiso o euro-dólar, porque o Shao anda parecido com o euro-dólar, tá? Em alguns momentos ele anda parecido. E aí no euro-dólar o que aconteceu? Né? Ele vinha naquela varetada do FONC, né? Que fez o Shao cair, fez o euro-dólar cair também. O euro-dólar fez o choque aqui nessa tendênciazinha de alta aqui para uma venda. Fez um fundo, não conseguiu fazer um fundo mais fundo. Ficou bem parecido com o movimento que o Shao fez, ó. Vou botar em M15 para vocês verem. Só que no euro-dólar foi em H1. Fez esse fundo, depois fez um fundo menor. O euro-dólar fez esse movimento também. Fez esse fundo menor, não conseguiu repetir fundo. O que acontece? Quando o euro-dólar rompeu aqui, ó, essa linha basicamente, tá? Que foi esses últimos dois topos. O euro-dólar fez essa vela aqui, ó, com o corpo para fora rompendo. Eu considerei um choque e eu começo a analisar o euro-dólar para uma compra, né? Que a gente sabe que o choque ele pode ir direto, romper e ir direto, ou ele vem para fazer o teste.
E aí a gente faz o seguinte, ó. Normalmente quando ele volta, ele faz o choque. Ele vai ter que retornar para fazer o teste em algum AB, alguma região, para pegar força. Então a gente já está vendo que ele está segurando aqui, nessa região aqui, que ele pode pegar as forças e ir embora direto. E aí, analisando isso, o euro-dólar, quando o euro-dólar fez esse choque, quebrando a queda para uma alta, eu já comecei a parar de acreditar no Shao para uma queda infinita, né? Que ele poderia dar uma subida por conta disso. É, E aí, então, isso confirmou mais ainda a minha saída, tá? DXY, euro-dólar, confirmou. E aí o Shao vindo buscar a média, né? Aqui, ó, a gente jogou em M5, ele tocou na média. E aí agora ele tá indo buscar a média em M15 e ah, Sona em H1, que tá chegando, tá? Então, a minha análise para o Shao continua essa. Ele vai dar uma subidinha. Eu vou continuar acompanhando o euro-dólar amanhã para ver o que que vai acontecer, porque às vezes o euro-dólar puxa antes do Shao, para ver se o euro-dólar realmente vai ganhar esse topo aqui para ir embora para cima, ou se ele vai, cara, desconcretizar tudo isso e vir testar esse fundo aqui de novo. Se o euro-dólar começar a cair aqui e não tiver força de alta, a gente continua acreditando no Shao na queda. Se o euro-dólar romper para cima e começar a alta, a gente já pode começar a ficar um pouco mais ligado no Shao, não entrar vendendo, esperar ver se ele vai fazer o choque, tá? Não é um fator, gente, só para vocês entenderem, não é um fator determinante, tá? Ah, então se ali andou, eu vou andar aqui também. Não, não é um fator. Tudo é um fator de confluência. O DXY anda ao contrário, o Eurodólar anda parecido na maioria das vezes. Nós também temos o SDJPY, que normalmente anda ao contrário, tá? Normalmente anda ao contrário. Só que se você reparar, ó, no FONC veio queda pro USD e também veio queda pro dólar, pro Shao. Então, assim, não fazia muito sentido, porque normalmente eles andam ao contrário. Então, tudo isso eu analiso como um fator de confirmação, de confluência, tá? Para tomar uma decisão, de repente, um pouco mais assertiva de sair ou de entrar. Mas na maioria dos casos, eu faço análise do Shao cru, beleza? Estrutura, a prioridade é sempre a análise dele crua, tá? Sempre a estrutura que ele está fazendo, a região que ele está indo, o movimento, o padrão, os indicadores. E aí depois, se você quiser, você pode dar uma olhada se você tiver algum tipo de dúvida na estrutura do Shao ou do que ele possa fazer, tá? Não pode ser o fator determinante aqui, um outro par para você entrar não faz sentido. Beleza? É só uma análise, você faz a análise no próprio ativo, tudo certinho, e aí o outro ativo ele serve só para uma confluenciazinha básica, tá? Eu faço bastante isso. Na maioria das vezes é isso aqui. E aí agora eu vou dar um gatilho para vocês, que isso aqui é vale ouro, tá? Para quem é de SMC puro, para quem é de SMC puro, o que que acontece? Eu falei para vocês, ó, pessoal, quando ele chegar aqui nessa região, nesse OB, ele vai segurar. Como é que você sabe que é a hora de você entrar no trade? Beleza? Por exemplo, o mercado está caindo, aqui é uma região que ele vai segurar, você quer pegar uma compra. Ah, Lucas, está contra a tendência. Sim, mas você quer pegar uma compra, um scalp, uma operação mais curta, porque você sabe que ele vai bater ali e vai segurar, tá? Como você decidir se você vai entrar, em que momento você vai entrar? Isso é muito importante que eu vou explicar agora. Por quê? Porque às vezes você está analisando um OB, ou uma região, eu vou entrar naquela região, e você entra cegamente. Isso não é o correto. O correto é você esperar um padrão naquela região para você decidir se você vai entrar ou não, tá? No Shao, cara, o melhor padrão que tem para mim é, é- são os martelos, tá? São padrão gráfico, tá? De candle. Eu gosto muito.
Só que eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque daqui a pouco vão começar a me julgar falando que padrão de candle não funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o que o pessoal de Smart Money faz, como eles fazem, para eles decidirem entrar. Vocês já entendem sobre choque, boys, etc, né? Então, quando eles chegam numa região interessante, o que que eles fazem? Joga num tempo gráfico de 1 minuto, beleza? Joga no tempo gráfico de 1 minuto. Enquanto o mercado está vindo de queda, 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 eles não fazem nada. Deu uma alta aqui, não faz nada porque não deixou o topo bonito, vamos dizer assim. Queda, 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 fundo, fundo, fundo. Aqui, aqui, nesse momento, aqui ele começou a fazer topos, fundos, já fundos importantes. O que que o pessoal faz? Ó, aqui é o último topo. Quando o mercado vem em M1, rompe esse topo, tá? Quando ele volta para fazer o teste, um teste no AB, ou a pessoa entra no rompimento para compra, ou a pessoa espera ele vir testar um AB, uma região aqui, para pegar a entrada para alta, tá? Então, o que que ele faz? Basicamente, espera chegar numa região, quando o mercado fizer o choque em M1, eles fazem a entrada, ou no rompimento, ou espera ele fazer uma volta. E aí o stop fica onde? O stop fica um pouco abaixo do fundo, né, do último fundo. Como o fundo foi esse aqui, vou colocar o stop por aqui. Se você colocar o stop muito perto, você ia estopar. Então, você só colocar uma margem de erro. Beleza? Então, ele deu oportunidade aqui. E depois, vamos contabilizar? Vamos contar esse fundo aqui como um fundo forte. Depois, ele deu outra oportunidade, que é, ele fez a queda. Aí, quando ele rompe aqui, ó, nesse topo aqui, ó, que ele rompe esse último topo, tá? E faz o choque aqui. Ele volta para testar essa região que ele já tinha testado aqui e pegou força e foi embora, tá? Essa é uma boa entrada para quem opera SMC, porque você faz uma entrada aqui, você coloca o stop aqui embaixo, né, no último fundo, coloca um risco-retorno legal. Lucas, qual tem que ser o meu alvo? Você pode colocar o alvo por risco-retorno. Ah, quero 2 para 1, quero 3 para 1. Aí você pode estudar backtest e ver o que funciona mais para você. Ou você faz o que eu faço muito, que é o seguinte, os meus alvos são sempre o próximo AB. Daí eu colocar o teu alvo aqui, que você pegaria aqui agora. Isso aqui é uma operação de 4,40 para 1. Então, você ganharia 4 vezes o risco que você estava correndo, tá? Então, essa é uma estratégia muito utilizada por quem opera SMC puro, perdão, é para fazer os teus trades, beleza? Então, for uma região, por que que isso aqui é importante? Cara, vai que o mercado vai num OB que você estava lá tarado para entrar e chega naquele OB, o mercado só vareta. Já aconteceu e o Shaw ele é especialista em fazer isso. Nada vai garantir que ele vai segurar no AB. Por exemplo, eu tô achando esse AB aqui muito bom para venda. Como é que eu vou decidir se eu vou entrar aqui ou não? O pessoal de SMC puro faz o choque em M1, tá? Eu, Lucas, também analiso porque eu olho tudo, mas meus principais gatilhos são esses aqui, ó. São meus indicadorzinhos. Quando ele chegar aqui no, no AB, eu jogo em M5, tá? E analiso meu indicador, meus indicadorzinhos aqui, principalmente o DMI. O DMI aqui, ó, quando a linha branca tá apontando para cima, tá com força, tá? Tá com força. A partir do momento que a linha branca aponta para baixo, que faz isso aqui, ó, dá esse kick aqui, ó, começa a apontar para baixo, ele perde força, beleza? Então, normalmente, o que que ele acontece? Ele vai chegar na região que eu quero, por exemplo, aqui, e vai começar a brigar. Candle vai bater, vai deixar um pavio, vai fazer um segundo candle vermelho, por exemplo, reversão. O que que vai acontecer com o DMI? Ele vai apontar perda de força compradora, aí a linha verde começa a vir na direção a linha vermelha vir na direção da verde, a ponto de como se elas fossem se cruzar, assim, ó. Quando acontece isso aqui, ó, linha vermelha vindo, linha verde vindo, vão se cruzar, perdeu força, é um padrão meio que de reversão no indicador. Então, o que que eu analiso? Basicamente tudo. Chega nesse OB,
eu analiso o M1 do choque, analiso o padrão de candle, analiso os indicadores e aí eu faço meu trade. Entendeu, galera? Por isso que eu não sou engessado numa estratégia única. Eu acho que tudo funciona. Se você souber usar tudo da forma correta, pegar os pontos positivos de cada estratégia, eu acho maravilhoso. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não gosto de SMC puro. Eu não gosto, não acho legal. Acho que você estopa demais e para quem está começando, o seu emocional vai embora. Se você estopar 3, 4, 5 vezes seguidas, na sexta tu nem sabe o que está fazendo mais, já está fazendo cagada. Já quer entrar para recuperar, entra em qualquer lugar, faz um monte de merda. Então o que que eu faço? Eu uso análise de SMC, que são maravilhosas, OAB, tudo certinho, os padrões, beleza. E uso os indicadores para tomar uma decisão se aquela região é uma região importante ou não. Também uso padrão gráfico para ver padrão de candle. Enfim, é isso. E aí, acho que por hoje é isso. Já falei demais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Manda aí. Fechou? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar a gravação. Essa gravação vai para a internet, sempre com um dia de atraso, porque se você quiser pegar ao vivo, você entra em contato com a gente no Instagram e tal, que você vai fazer parte da comunidade. É, E é isso. Quem quiser mandar dúvida no chat, vou terminar a gravação e aí respondo a dúvida de vocês. Vamos para cima e tamo junto.